Então começa aqui as notícias, principais notícias do dia, que são as principais notícias da semana. O caso da ABIN Paralela está pegando fogo e a Polícia Federal diz que a ABIN Paralela espionou ministros de Bolsonaro e integrantes da CPI da Covid. A estratégia, pelo menos na minha visão, é de associar o Bolsonaro novamente à questão da má gestão do Brasil durante a pandemia da Covid-19 e demonstrar para as pessoas que a CPI da Covid teve interferência da ABIN Paralela. O Bolsonaro tinha algum interesse, obviamente, ali em dificultar as coisas ou até chantagear os senadores da CPI da Covid, mas não para por aí. Os nomes dos deputados, senadores e autoridades que estão aí na lista da ABIN Paralela estão sendo mantidos em sigilo. E a opinião que eu tenho para isso é de que o Bolsonaro está sendo colocado em uma situação de isolamento total, porque toda hora a Polícia Federal comenta que o Bolsonaro espionou um próprio ministro, espionou um amigo, espionou um aliado. E as pessoas começam a se distanciar do Bolsonaro. Esse Bolsonaro cada vez mais abandonado por autoridades é um Bolsonaro que pode ir para a cadeia não como um mártir, como um herói que seria o candidato a vencer o Lula em 2026, mas como um bandido que, além de integrar essa organização criminosa da ABIN Paralela, foi responsável pela morte de pessoas, pela má gestão da Covid-19. Trazer de volta o caso da Covid-19 é fazer o povo se lembrar que Bolsonaro estava lá, chamando a doença de gripezinha, e fazer todas as pessoas que perderam entes queridos naquele momento refletirem sobre esse Bolsonaro que continua livre, leve e solto. E se faz sentido esse Bolsonaro continuar fora da cadeia, porque parece que o mandato de prisão do Bolsonaro já está praticamente escrito pelo Alexandre de Moraes. Sobre as espionagens do Bolsonaro, a Soraya traz uma colocação: posso ir até as últimas consequências, vou entrar nas áreas civil e criminal. A postura do Bolsonaro de desenvolver essa ABIN paralela colocou cada espionado como vítima e inimigo do Bolsonaro. A grande realidade é que a gente espera, obviamente, em primeiro momento, que a espionagem seja uma coisa realizada somente pela questão financeira, pela questão da corrupção, pela questão política, mas lógico que não. A espionagem moral, a espionagem pessoal, da vida pessoal desses políticos e autoridades para usar como chantagem é uma coisa muito tradicional nesses esquemas de política. E hoje o Bolsonaro entregou para Israel a vida de 30 mil autoridades brasileiras. Então, esse Bolsonaro está bem enrascado, desculpem. E Bolsonaro já começa a ser tecnicamente evitado e tecnicamente abandonado. Olha, uma coisa que bombou foi essa aliança, ainda que seja uma aliança federativa, entre o presidente Lula e o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, que até então era visto como o perfeito anti-Lula, o anti-Lula é o cara que a classe média pobre precisa para falar que vai votar para vencer o Lula. É preciso ter um nome, é preciso ter um algoz. O anti-Lula já foi o Aécio, o anti-Lula já foi o Eduardo Cunha, o anti-Lula já foi o Sérgio Moro e o anti-Lula já foi o Bolsonaro. Agora a classe média pobre está sem anti-Lula. E o nome que era cogitado para ser o anti-Lula, que é o Tarcísio, agora começa a afrouxar um pouco mais. O que significa que aquela guerra na política, aquele sentimento de dualidade, eu sou Lula, eu sou anti-Lula, ele começa a ficar para trás. Isso traz uma expectativa de um Brasil mais republicano, mais federativo, mais democrático, mais voltado ao desenvolvimento. É preciso dizer que em um ano de governo Lula nós tivemos queda no desemprego, aumento no poder de compra da população, aumento na atividade industrial, mas o povo ainda não tem condições de perceber isso. São dados lidos por especialistas, mas o povo demora um pouco mais para sentir. O que significa que os outros partidos, eles vão lançar candidatos para as eleições de 2026
contra o Lula numa eventual tentativa de reeleição, mas não para vencer o Lula, por outros interesses. Ou é para promover alguém, ou é para pegar o dinheiro do fundo partidário. Porque vencer o Lula numa reeleição é uma coisa muito difícil. Uma pesquisa encomendada pelo PL demonstrou que o Lula venceria em todos os cenários. O presidente consegue mais de 40% dos votos em 2 cenários e mais de 55% em uma das 3 simulações para a corrida eleitoral de 2026. O que podemos dizer desses resultados, gente, é que teríamos em 2026 uma consciência por parte dos partidos que eles estarão lá para aproveitar o tempo de televisão, para promover pessoas, para se promoverem e para pegarem o dinheiro do fundo partidário. O que significa que não adianta muito partir para aquela guerra que nós tivemos em 2018, aquela guerra de calúnia e difamação que nós tivemos em 2018, que nós tivemos em 2026 e que fez o Brasil entrar naquele clima extremamente bizarro que nos levou para o evento do 8 de janeiro. As eleições de 2026 serão, obviamente, eleições tranquilas, eleições sem aquela conotação de guerra de um lado contra o outro e sem aquela necessidade da produção de um anti-Lula. Voltando ao caso, eu pulei para poder conectar uma coisa na outra, Simone Tebet sobre espionagem a parlamentares na CPI da Covid. Não se furtaram a criticar a omissão do governo Bolsonaro. A ministra citou desmandos, retrocessos ambientais e sociais na gestão bolsonarista. Ela apareceu na lista de políticos espionados pela ABIN. Então, olha, nessa lista da ABIN, o Bolsonaro conseguiu produzir muitos inimigos e é lógico que essa produção de inimigos que o Bolsonaro conseguiu através dessa organização criminosa que desenvolveu a ABIN paralela, é o que é necessário para o Alexandre de Moraes poder mandar o Bolsonaro para a cadeia em prisão preventiva sem muita dificuldade. Porque até então é preciso admitir que o Bolsonaro ele estava vivendo uma situação de uma certa blindagem, porque ninguém sabia qual que seria o resultado de botar o Bolsonaro na cadeia. Se o Bolsonaro se tornaria um herói, que foi preso pelo carecão Alexandre de Moraes, ou se o Bolsonaro seria visto pela sociedade como um criminoso. Obviamente, essa percepção está muito ligada às autoridades que vão reclamar da prisão do Bolsonaro. Nesse momento, a gente pode entender que não só o Tarcísio, como muitos outros políticos vão abandonando esse Bolsonaro que espionava, inclusive, aliados. Esses aliados do Bolsonaro hoje estão com a vida pessoal entregue, por exemplo, ao governo de Israel para serem controlados por Israel. A melhor forma do Bolsonaro não utilizar os dados que ele conseguiu com a ABIN paralela é estando dentro da cadeia. Lembrando que, lógico, essa operação da Polícia Federal que fez a família Bolsonaro toda fugir para o mar já deve ter produzido provas de que a família Bolsonaro destruiu provas durante o processo para já ter um motivo para prisão preventiva, né? Que é exatamente isso, quem seja a prisão preventiva. Falando ainda sobre essa questão do abandono daquela guerra entre Lula e não Lula, a brincadeira do volta pro PT Tarcísio, que foi uma frase que fez inclusive o próprio Tarcísio cair na gargalhada em São Paulo, é muito simbólica, porque essa brincadeira de volta pro PT sendo recebida, né, com um sorriso tão verdadeiro pelo Tarcísio, mostra que não é mais necessária a postura de demonstração de ódio. E é uma coisa até bizarra que a gente tinha até bem pouco tempo atrás, tá, gente? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma live com uma pessoa, né? A pessoa me convidou para fazer uma live, eu esqueci o nome, mas um cara aí que desafia todo mundo para live. Eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, para não ser uma live estranha, vamos fazer junto, a gente encontra aí num local, numa sala e faz. Eu não me encontro com comunista. Nós chegamos a esse momento em que a esquerda não podia dialogar com a direita, pessoas com ideologias diferentes, elas tinham que demonstrar, igual naquelas ceninhas de MMA, né, que elas são inimigas. Isso está acabando e a repercussão disso acabar na política é muito interessante, porque quando os políticos param de brigar lá em cima, o fã-clube para de brigar aqui embaixo, então a possibilidade da gente ter brigas em empresas, brigas por causa de política, isso vai diminuindo. Já não é mais necessário um apoiador do Tarcísio ter ódio do Lula ou um apoiador do Lula ter ódio do Tarcísio, do apoiador do Tarcísio
Por exemplo, não é necessário mais esse sentimento de guerra na política. Isso é uma conquista muito importante porque traz não apenas essa ideia de um Brasil conectado em termos de federação, né, o país Brasil junto com o Estado de São Paulo, a União, trabalhando juntos aí no desenvolvimento, mas traz uma ideia também de que o povo não precisa continuar brigando, porque nem os políticos continuam nessa bobagem de briga, né? Falando na união da União Brasil com São Paulo, Lula anuncia 1,3 bilhões do BNDES para o eixo norte do Rodoanel em São Paulo. Então, uma obra que estava parada desde 2018 e agora volta a funcionar com apoio do governo federal. As notícias dessa semana, elas são bem interessantes. É claro que de todas elas, a questão da ABIN paralela, colocando a família Bolsonaro na porta da cadeia, é a que mais chama atenção, mas nesse caso da ABIN paralela, a estratégia de fazer os apoiadores do Bolsonaro se distanciarem do Bolsonaro é uma estratégia fantástica, porque é isso que dá condição para o Xandão expedir o mandado de prisão para o Bolsonaro sem medo de ter confusão com outras autoridades. O Bolsonaro que, obviamente, depois de espionar todo mundo, se tornou um inimigo de pelo menos 30 mil autoridades brasileiras. Eu agradeço a vocês que acompanharam até aqui o Notícias do Dia. Peço que convidem pessoas para o canal e, por favor, curta e compartilhe.